sua Bíblia, por gentileza. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, irmãos, versículo de número 1, versículo 1. Alguém não achou, diga me espere. Atos, capítulo de número 2. Você vai deixar marcado aí, capítulo de número 2. E eu vou ler capítulo 1, verso 8. E depois a gente lê o 2 junto, amém? Capítulo 1, versículo de número 8. Está escrito assim: mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Agora capítulo de número 2, versículo 1, está escrito assim: e ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, diga comigo, de repente, mais forte, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa aonde eles estavam assentados. Toma teu assento. Me preste sua atenção por alguns minutos. Nós estamos em uma conferência profética tematizada mergulhados, amém, irmãos? E todas as vezes que eu entendo que a Bíblia vai falar acerca de nós nos envolvermos com a água, quando fala do fogo e outros elementos naturais, algum deles a gente vai atrelar a pessoa do Espírito Santo, a saber que Cristo, quando esteve com os 12 discípulos sobre a face da terra, ele chamou 12 para a sua caravana itinerante e foi instruindo, porque Jesus fazia e ensinava. Jesus só não realizava, mas Jesus fazia e ensinava. E nos ensinamentos de Jesus, os discípulos precisam assimilar, primeiro de tudo, recuperar na pessoa de Cristo os valores que se haviam perdidos. Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 1, 2, vai dizer que no início ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Sendo assim, é como se fosse a própria palavra de Deus ganhando vida, ganhando forma e caminhando no meio do seu povo. Jesus, ele é a própria palavra viva. Jesus é a manifestação do poder de Deus em carnalidade. Ele, ao contrário do que nós imaginamos, eu sei que se aprendeu a vida toda que Jesus é 100% Deus e 100% homem, perfeito. Só que ele não faz uso de atributos divinos. Ele não deixa de ser Deus, mas se abstém da
para mostrar para mim e para você que é possível caminhar em uma vida de retidão, de santidade, de santificação todos os dias. É por isso que a nossa maior referência, o nosso maior modelo, o nosso maior espelho, a nossa maior inspiração, infelizmente, nunca será alguém que será terreno. A nossa maior referência não é o governante da nossa nação. A nossa maior referência, por mais que a gente venha se inspirar ou reconhecer o que está sobre a sua vida, também não vai ser o nosso pai, também não vai ser a nossa mãe. A nossa maior referência, e quando eu digo maior, é imperativa, não será a figura do pastor, porque todos nós que estamos no âmbito da materialidade, da carnalidade, estamos sujeitos a falhas. Mas existiu alguém que se absteu da sua glória, caminhou sobre essa terra e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se alguém precisa de uma orientação e entrou por essa porta desnorteado, sem saber que decisão tomar, eu tenho uma notícia: ele é o caminho para você nesta noite. Se alguém entrou aqui com a sensação de que algo dentro da tua casa está morto, é o ponto final. A palavra de Cristo nessa noite para a igreja é: o funeral está cancelado, porque o dono da vida está aqui. Ele é o dono da vida, ele é o caminho, ele é a verdade. E se você porventura está frustrado por alguém que até disse algo para você, e com o passar do tempo você descobriu que não era verdadeiro, o dono da verdade também se faz presente aqui hoje. Qual é a proposta, pregador? Jesus precisa ensinar os discípulos que maior do que aquilo que a mão dele pode dar é a proposta que ele veio na terra. E João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Apocalipse capítulo de número 4, João, ele é assunto ao céu, arrebatado em uma visão. Ele vê 24 tronos, e sobre esses 24 tronos ele vai perceber que a igreja de Cristo não está na condição de perdida, a igreja de Cristo não está na condição de desgraçada, a igreja de Cristo não está na condição de derrota. Ele vê a igreja lavada, remida, com vestes, coroas de vitória. Eu tenho uma notícia para quem entrou desanimado no culto: esse não é o teu fim, porque a história da igreja é uma história de final feliz. Ainda que a terra diga que não, um dia você irá celebrar na boda do Cordeiro. Alguém tem mão para reagir e dar glória para ele? O que a igreja precisa entender? Que Cristo não é Cristo de matéria, que é muito mais do que nos abençoar. Ele quer libertar a nossa casa, trazer salvação à nossa vida. E aí ele vai dizer que ele veio restaurar, recuperar os valores que se haviam perdido. Neste caminhar, Jesus realiza e ensina. Só que quando o tempo vai passando, Jesus vai dizendo acerca do seu propósito. E qual é o propósito? Que o Filho do Homem, ele seria morto, ele seria escarnecido, mas que, ainda que o diabo achasse que estaria frustrando os planos de Deus, ao terceiro dia ele iria ressuscitar. A promessa é, capítulo de número 28, se não me falha a memória, de Mateus. Ele libera a seguinte palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você está na tua casa lavando roupa, Jesus está ali contigo. Você está nos seus afazeres, ele está lá com você. Pasme você no seu pior momento, na sua maior queda, Jesus estava ali do seu lado. Ninguém
pode se ausentar? E o salmista vai dizer: para onde eu irei, ou aonde me ausentarei da tua face? Se eu desço ao profundo abismo, o Senhor está. Se eu subo até os altos céus, o Senhor está. Então eu tenho uma notícia: no seu pior momento, Jesus também está ali. Na sua maior fraqueza, Jesus está contigo. De repente você está dentro desse culto e na tua casa ninguém professa Cristo. Eu não sei se lá dentro tem alguém que levanta uma outra placa religiosa. Eu não sei se tem alguém lá que está na condição de perdido. Eu não sei se tem alguém lá escravo do vício, da droga, da bebedice, da prostituição. Eu não sei se dentro da tua casa só tu é crente. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: dentro desse lar de gente atribulada, Jesus está contigo lá dentro. Ainda que tu venha para a igreja e lá dentro da tua casa, enquanto você adora, a cerveja está rolando, é gente gritando gol do Galo, gol do Cruzeiro, você está aqui para adorar e celebrar o nome dele. E através da tua vida, a tua casa será alcançada. Quem acredita? Fale para essa pessoa que está do teu lado: Jesus está contigo. Desse jeito ela não vai acreditar. Diga: Jesus está contigo. Fala: Deus está contigo todos os dias. Fala para ela: no teu amanhecer, no final do dia, Ele é o recurso que você precisa. O que eles precisam entender, pregador? Que nesse plano de salvação não daria para eles serem habilitados a continuar o que Cristo começou se eles não fossem enxertados com a presença dele. Porque o Consolador nada mais é daqueles que guiaria seu povo, a sua igreja, em toda a verdade. O tempo vai passar, Jesus é morto, ressuscita, tem um encontro com eles, 40 dias, palestrando todos os dias com eles. E aí o capítulo de número 1, a promessa que ele vai dizer: que eles receberiam poder. Que poder é esse? Alguns vão dizer que esse poder é chamado fogo do Espírito. Para outros, são aqueles que mergulham nas águas. Eu não sei. Eu sei que o contexto do capítulo de número 1 e todo Atos dos Apóstolos é uma igreja que está inserida no avivamento. E este avivamento é fruto de uma palavra que foi liberada. Que palavra é essa? Que Jesus estaria conosco todos os dias, que o Espírito Santo viria e nos guiaria a toda a verdade. Só que para que essa promessa se cumpra, primeiro, a igreja precisa estar reunida e unificada em oração e em jejum. A igreja de Cristo não só está reunida, mas a igreja de Cristo também está unida, porque há uma grande diferença, um abismo entre reunião e unidade. Tem pessoas que conseguem se reunir, mas não estão juntos. Tem pessoas que conseguem ocupar o mesmo lugar, mas não estão entrelaçadas. Então logo eu percebo que união é diferente de reunião. Nesta noite, num culto como esse, nós poderíamos estar, pastor Altair, só reunidos, mas pela graça que ecoa neste lugar, a unidade de Deus está enxertada no nosso coração. Aqui nós somos um só corpo. Você pode dizer aleluia? Eles estão unidos. E qual é a ideia? A união atrai a presença dele. Estar unido é muito mais importante do que nós imaginamos. Porque não basta eu simplesmente carregar uma Bíblia na mão. Não basta simplesmente eu ter uma linguagem de crente. Não basta de repente eu me transvestir de espiritual. Eu preciso estar em comunhão todos os dias, constantemente, com a igreja de Cristo. E eu estava ouvindo alguns relatos soltos por esses dias, e o pastor Rafael estava me comunicando
relação da igreja. Eu pude perceber no seu testemunho que a relação dos irmãos que aqui estão transcende as 4 paredes que estão aqui. Nós não estamos unidos só apenas em 2 horas de reunião. Nós não estamos unidos, de repente, só 2 vezes na semana. Nós estamos tão unidos que quando o pau quebra para um, o pau quebra para outro também. Quando o bicho pega para um, pega para outro também. Se a tua guerra não me incomoda, eu não estou unido. Se a tua dificuldade não me incomoda, eu não estou unido. Mas glória a Deus, porque se a igreja aqui consegue perceber que o irmão do lado está em guerra, essa guerra é minha também. Diga aleluia. Se você está vivendo batalha, pelo amor de Deus, você está no lugar certo, porque a presença dele está aqui para te levantar nesta noite. Então diga para quem está do teu lado, pergunte para ela: você está em guerra? Fala para ela: você está em batalha? Fala para ela: tu está em diversidade? O teu problema é meu. O meu problema é teu. Pega na mão dele com carinho até ele dizer aleluia. E diga para ele assim: a tua guerra é minha, a tua batalha é minha. Chacoalha ele aí, chacoalha, diga para ele assim: é nós 2 na guerra. Fala para ela: é eu e você na guerra. Quem está em guerra, abra a boca, diga aleluia, porque a igreja irá vencer. Pode adorar. Qual é a proposta da unidade? Porque se nós não estivéssemos unidos ou não estivermos unidos, nós seremos presa fácil para o diabo. Porque todo membro só faz sentido quando está enxertado no corpo. Não há valor algum em uma mão que tenta caminhar sozinha. Não há valor algum em um pé que tenta caminhar sozinho. Só que eles só não estão unidos, mas eles estão unidos em oração. E agora à tarde, e eu gosto de ficar ouvindo as coisas, parece que às vezes eu sou meio acelerado, mas eu percebo e eu vou pegando as coisas no ar, e o Espírito Santo vai ministrando comigo. E é assim que eu vou me direcionando naquilo que Deus quer falar comigo. Nós estávamos dentro da barbearia do pastor Rafael, o pastor Altair também estava ali, nós estávamos falando acerca da dificuldade da igreja do presente século. Qual é a problemática de hoje? Nós aprendemos muito a fazer, mas nós nos esquecemos de ser. Porque ser é diferente de fazer. Nós somos de uma época, e não é sendo saudosista, que primeiro nós aprendíamos a ser e depois aprendíamos a fazer. O que você quer dizer com isso? Nós somos uma geração que canta muito sobre poder. Nós cantamos louvores de avivamento. Nós até temos movimentos cênicos, teatrais, assim como eu. Gosto de pular, gritar, levantar a mão. Mas a tratativa do avivamento não tem nada a ver com isso. Porque o avivamento não é movimentos teatrais. O avivamento é a chama de Deus queimando em nós do lado de dentro. E tem gente que é cheia de Deus, não levanta a mão. Tem gente que é cheia de Deus, não grita, não prega cuspindo que nem eu, não berra na igreja. Mas quando dobra o joelho, o céu se levanta. Quando entra dentro do quarto, o papai se levanta e diz: eu conheço a voz de quem está adorando. Tem adorador aqui nesta noite? Tem adorador aqui nesta noite? Se tem adorador, se expresse diante dele. Porque avivamento quer falar acerca de notoriedade, avivar-se, tornar-se vivo, nitidez. Então, só é possível construir uma vida de avivamento na unidade e na oração. Pode repetir comigo? Primeiro, união. Mais forte, união. Segundo, oração. Fala para quem está do teu lado: sem oração não existe avivamento.
atenção para nós. Você sabia que no nosso momento tem pessoas que só são espirituais mediante a série de cultos que a igreja oferece? Fica chateado comigo não? Quantos cultos tem aqui nessa igreja na semana? 2? 3? Você acredita, não estou falando daqui precisamente, tá? Mas nós vivemos em um momento que a espiritualidade de pessoas só são movidas pela quantidade de reunião que a igreja tem. E aí está a dificuldade, de repente, da liderança. E eu não falo dessa igreja precisamente, tá, irmãos? Isso aqui se estende à igreja de Cristo na terra. Eu não falo para preparando o caminho, eu falo para a igreja de Cristo. Por quê? Porque a dificuldade de uma liderança, de um ministério de louvor, de repente de fazer com que as pessoas vão se conectar no meio da reunião. E às vezes, Rafa, a gente traz sobre nossos ombros a responsabilidade do culto, aonde o ministério de louvor só é o condutor a levar a igreja. Só que eu preciso entender que eu não venho para cá para assistir o culto, tampouco somente para buscar. Quando eu saio de casa, eu tenho que trazer alguma coisa de casa, porque o endereço aqui não é endereço de petição. O endereço daqui também não é de entretenimento. O endereço daqui é quem traz alguma coisa que vive dentro de casa e traz para dentro do culto. Você já parou para perceber que por mais que às vezes o louvor se consagra, por mais que o pastor Altair, a liderança se consagra, por mais às vezes que a igreja busca, parece que às vezes no meio do culto o céu está de bronze? É porque a responsabilidade do culto não é do louvor nem do pastor, porque culto é individual. Diga glória a Deus. E se eu não vivo uma realidade de avivamento dentro de casa, como eu posso entregar aquilo que eu não carrego? Diga aleluia. Então, quando eu entrego uma vida de adoração, quando eu vivo uma vida de adoração, eu passo por aquela porta ali, eu não espero o louvor tocar. Eu passo por essa porta ali, eu não espero o pastor ler a palavra introdutória. Quem tem uma vida de avivamento já entra por ali dizendo: eu vim adorar a Ele. Não importa se o louvor agrada, não importa se a palavra agrada, você está aqui porque dentro da casa Ele ainda é o primeiro, o último. Ele é o Senhor dos senhores. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Porque o culto é resultado de uma vida de avivamento dentro de casa. E aí que entra o perigo. Posso falar de mim? Eu não falar de ninguém? Eu não tenho problema nenhum em chegar aqui e esboçar uma palavra. A minha maior dificuldade é quando a porta ali arreia e eu saio do culto. Porque avivamento é nitidez, é notoriedade, é tornar-se vivo, é fazer com que a chama dele arda em nós todos os dias, é fazer com que a nossa vida seja uma vida de relacionamento com Deus e uma vida de oração com o Pai. É por isso que tem vezes que às vezes nós somos presa fácil para o diabo. Qualquer coisa desvia a gente, qualquer coisa mexe com a gente, qualquer coisa acaba com a gente. Por quê? Porque a gente está vivendo uma vida fracassada às vezes no Evangelho. Mas Deus me trouxe aqui com uma palavra, passou o coração nesta noite. E a palavra de Deus é: viva uma vida de relacionamento com Deus na tua casa. Construa um altar de santidade na tua casa. E quando você chegar neste lugar, o pregador não vai precisar pedir para você levantar a mão. Você mesmo já vai estar fazendo barulho de glória. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer assim: orai sem cessar. Mateus 7,7 vai dizer: pedi e dá-se-vos-á, buscais e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. 2 Crônicas 7,14 vai dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então o maior segredo de um relacionamento com Deus é uma vida de oração. Não dá para falar que eu
comunhão com a igreja, mas não se relaciona com o dono da igreja. Aleluia. Só que nessa noite, é por isso que o tema dessa conferência é essa. Esta noite Deus vai enxertar o nosso coração da graça dele. A gente vai embora desse culto e vai ter sede por oração. Quem está comigo? A gente vai sair deste ambiente e vamos buscar mais a face de Deus. Nós vamos sair daqui e não vamos querer viver uma vida medíocre cristão, mas nós vamos entender que maior é a presença dele, primeiro é a graça dele. Ele é o primeiro, ele é o último, ele era aquele que era antes é hoje e será eternamente. Quem pode adorar a Jesus? A igreja está unida, mas a igreja também está em oração. Pode falar mais uma vez? União e oração. Mais forte, união e oração. Vai dizer o texto bíblico que a unidade deles, que é o que nós já vivemos aqui nessa noite, com a constância da oração, vai ter liberalidade no mundo espiritual. E o que é? O Espírito Santo desce. Você conhece isso aqui? Eles têm línguas repartidas como de fogo. Alguns vão identificar uns aos outros falando na sua própria língua. Sinais acontecem. O fogo queima no meio deles. Só que o que vale não é o mover durante a reunião. O que vale não é quando eles estão unanimemente reunidos e cheios. O problema é o que eles fazem com isso quando termina o mover. Não somos movidos simplesmente por 4 dias de conferência. Ontem algo maravilhoso aconteceu aqui neste lugar. Hoje coisas extraordinárias estão acontecendo aqui. Amanhã será melhor do que hoje, mas eu tenho uma palavra. A pergunta de Deus é: o que nós iremos fazer após esse mover de Deus aqui? Qual será o nosso comportamento mediante esse derramar de Deus? Porque quando a presença dele desce, Pedro se levanta, prega e diz: é necessário vocês se arrependerem. Só que olhe para cá, enquanto o Espírito Santo não toma a vida deles por totalidade, por completo, eles não estão habilitados a exercer aquilo que eles foram chamados. Qual é a importância disso? É que se eu não sou cheio, eu não sou habilitado. E quem não é habilitado pode até fazer, mas faz sozinho. Você quer ouvir uma coisa? É ruim demais pregar sozinho. É ruim demais tocar sozinho. É ruim demais dançar sozinho. É ruim demais caminhar sozinho. É ruim demais vir para a igreja sozinho. Mas quem é enxertado da presença dele, oh glória a Deus, tudo fica mais fácil. Diga aleluia. Fala para quem está do teu lado: está na hora de você ser cheio da presença dele, de ele encher a tua vida na totalidade. Eu tenho uma profecia para quem tem mão direita para levantar, que é de autoridade nesta noite. Jesus está te habilitando aqui neste culto. E quando você pegar para fazer algo nesta igreja ou dentro da tua casa, você não vai sozinho. Oh glória a Deus. A presença de Deus vai com você. Ele estará contigo todos os momentos. Quem recebe essa profecia? Habilitação. Cheio de Deus. Pregador parece a mesma coisa, não? Eu vou falar da minha classe. Eu conheço muita gente que prega sozinho. Eu conheço muito pastor que pastoreia sozinho. Eu conheço muita gente que canta sozinho. Eu conheço muita gente que já levantou a mão, mas já está andando sozinho há muito tempo. Como que é isso, pregador? É simples. Ele não divide esse tempo chamado com você com ninguém. Não pode
espaço em nós para nenhuma outra coisa, a não ser pelo derramado da presença dele, do Espírito dele. Quando esse fogo desce, Pedro é convidado a fazer uma pregação. E nesta pregação, a primeira ministração, 3.000 almas são convertidas, aproximadamente. Capítulo de número 3 vai dizer que agora sim, antes Pedro e João via Jesus fazer, e agora eles são o próprio canal para que Deus venha usar eles para realizar. Pedro e João viu Jesus aquietar o mar, acalmar o vento, a fazer paralítico andar, a chamar Lázaro para fora. Só que agora, habilitado e cheio do poder de Deus, agora no nome de Jesus, a autoridade está sobre a mão deles. Quando ele chega na porta do templo chamado Formosa, capítulo de número 3, a palavra que sai da boca de Pedro é: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos. E o que ele tinha, pregador? Ele tinha a presença do Espírito Santo. Posso liberar uma palavra? Você não vai precisar ficar recorrendo a live e Instagram. Você não vai ficar pedindo oração a ninguém. Você não vai ficar contando o teu problema da tua casa, da tua família. Você não vai ficar igual um desesperado pedindo ajuda. A autoridade que está nas tuas mãos vai fazer a tua casa viver milagres, vai fazer a tua família viver milagres, vai fazer aquela casa ter libertação. A tua casa será alvo de salvação. Você recebe essa palavra? Abra a tua boca para adorar, pelo amor de Deus, porque Deus está habilitando você nesta noite a viver coisas extraordinárias. Repita comigo assim: cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Fala para quem está do teu lado: tem uma graça que cai aqui hoje. Tem um mover caindo aqui sobre este lugar. Fala para ele: tem autoridade sobre as tuas mãos. Agarra a mão dela aí, isso, até ela falar aleluia. Fala para ela: a autoridade no nome de Jesus. Eis que vos dou poder. Fala para ela: você está recebendo a autoridade do céu. Fala para ela: se a tua casa estava bagunçada, o diabo está dando um grito de derrota dentro da tua casa hoje. Se alguém te perseguia lá naquele trabalho, há uma graça que desce sobre a tua vida aqui agora. Se a tua família precisa de libertação, o grandão da Galileia está pisando lá agora. Fala para ela: tem uma autoridade de Deus aqui, e no nome de Jesus, obras de macumbaria são desfeitas, cadeados são quebrados, correntes oh, aleluia, 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 aleluia. Ah, meu irmão, levante as tuas mãos, a igreja que pode. Isso, fala comigo. Hoje o diabo está dando o grito dele de derrota, porque a igreja está sendo lavada, cheia, enxertada pela graça dele. Abra a boca para adorar. Se coloca de pé. Alguém que está mergulhado, alguém que está vivendo uma vida de avivamento, precisa carregar sinais sobre a vida. Não dá para a gente ficar falando de avivamento sem viver sinais. Sabe qual é o problema? A gente está muito conformado com o culto que a gente vive, que a gente presta, mas a gente não tem sede mais de milagres. Eu posso te falar? Jesus ainda faz aquele que está cancerígeno expelir o câncer. Você sabia que Jesus ainda tem o poder de curar aquele que está idético? Ele ainda tem o poder de estabilizar a pressão arterial. Jesus ainda tem o poder de curar diabetes, artrose, osteoporose.
Jesus ainda coloca paralítico de pé. Jesus ainda restaura a fala de quem não fala. Jesus faz cego enxergar ainda. Jesus ainda tira nome de boca de sapo. Ainda arranca fio de cabelo dentro de boneco de voodoo. Jesus ainda acaba com obra de feitiçaria, de cruzilhada. Ele tira cachaça da boca, coloca louvor. Ele tira revólver da cintura, coloca a Bíblia na mão. Jesus ainda faz. Você fala para alguém, fala para alguém. Pega na mão de alguém de novo, fala: Deus ainda faz. Fala: Jesus ainda faz. Fala para ele: ele ainda salva, ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda batiza com o Espírito Santo. Deus ainda faz. Fala para ele: chega desse evangelho morno, chega dessa vida espiritual fria. Para de limitar Deus, que Ele abre porta onde não tem parede. Ele ainda derruba a muralha. Pregador já fui 50 vezes buscar na Cracolândia, vai a 51ª, mas Jesus ainda salva. Rafael falou para mim assim: Alessandro, para mim não tem mais essa possibilidade de viver sem Jesus, porque só Ele me viu quando eu estava louco da vida, prestes a morrer. Sabe o que é isso? É alguém que foi marcado, é alguém que está cheio da presença dEle e entende que viver para a gente é Cristo e morrer para a gente. Oh, glória a Deus. Irmãos, para de limitar Deus. Sabe qual é o problema? É que a gente aprendeu que o médico faz aonde já era para a gente saber disso há muito tempo. Mas eu estou pregando aqui sobre aquilo que o médico não pode fazer, porque Jesus ainda rasga diagnóstico. E aonde Jesus está, uma coisa acontece. Quem está cheio dele não vive uma vida cristã individual. Não basta você estar bonita aí, toca, lavada, lavado. Começa a gritar: e agora o nome de quem você deixou dentro da tua casa, porque hoje é noite de salvação no teu lar. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Pare de limitar Deus, pare de limitar Deus. Pare de limitar Deus. Eu vou chamar os levitas aqui para me ajudar. Pare de limitar Deus. Fale para quem está do teu lado: Deus ainda faz. Uma conferência dessa, mergulhados, cheios de avivamento, irmãos, para você vir amanhã trazendo a carteira de trabalho para quem está desempregado, para pegar o diagnóstico da tua mãe, da tua avó e trazer para o culto. É para você vir para esse lugar trazendo a chave da tua casa, entendendo que Deus ainda tem o poder de te dar uma casa própria. É para você chegar aqui acreditando que Deus ainda faz. Quem acredita que Deus ainda faz aqui? Enquanto eles vão estar louvando aqui, a gente vai terminar aqui clamando por milagres, porque avivamento não é apenas uma falácia. Avivamento não é uma boa oratória, não é um lindo louvor. Avivamento é o poder de Deus sobre a igreja. Saia do teu lugar e vem aqui na frente. Toda a igreja, toda a igreja pode se colocar aqui na frente. Vem trazendo no teu coração o nome de alguém.